Presidente Lula muda o discurso e diz que dificilmente o governo vai zerar as contas públicas no ano que vem. Censo do IBGE divulga um país com mais mulheres e idosos e menos nascimento de crianças. Israel intensifica ataques e a faixa de Gaza fica até sem comunicação. A Assembleia Geral da ONU pede uma trégua humanitária entre Israel e o grupo Hamas. Preço do azeite aumenta no mundo inteiro e no lugar das donas de casa passou a ser alvo de ladrões. A Anatel bloqueia 80% dos sites que fazem pirataria com sinais de TV. Loja na França coloca um velocista como segurança e avisa: quem roubar e conseguir escapar pode levar. E uma dentista brasileira entra para o livro dos recordes por ter confeccionado o maior número de dentes do mundo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O IBGE divulgou hoje novos dados do censo demográfico e revelou que o país, com 230.080.756 pessoas, está passando por duas mudanças na composição da sociedade. Hoje, existem mais mulheres do que homens no Brasil e o número de idosos passou dos 10% da população. Faltava apenas a região norte seguir a tendência histórica de maior número de mulheres, o que aconteceu agora no censo 2022. O país tem uma população residente de pouco mais de 203 milhões de pessoas. Deste total, 104 milhões e meio são mulheres e 98 milhões e meio são homens. Outro dado importante é sobre a quantidade de idosos no Brasil. Ela mais do que dobrou de 1980 para cá. Naquela época, a proporção de pessoas com 65 anos ou mais entre a população geral era de 4%. No ano passado, este índice chegou a 10,9%. Por outro lado, houve diminuição da população de até 14 anos, de 32% para 20% do total de habitantes. Com isso, o índice de envelhecimento do Brasil chegou a 55,2 em 2022. Isso significa que há 55,2 idosos para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. Em 2010, essa medição era de 30,7. O Rio Grande do Sul é o estado que concentra os 9 municípios com a população mais velha do país. As pessoas com 65 anos ou mais representam 14% da população gaúcha. Já a menor proporção foi encontrada em Roraima, com 5,1%. Outro índice apurado foi a idade mediana, que é o número que separa a metade mais jovem da metade mais velha da população. Desde 2010, essa idade aumentou 6 anos, chegando a 35 em 2022. Segundo o IBGE, o aumento da idade mediana tem sido observado especialmente em cidades com menos de 5 mil habitantes. Uma operação da Agência Nacional de Telecomunicações bloqueou 80% dos sites que roubam e comercializam o sinal de várias emissoras de TV a cabo. Sempre foi fácil ganhar dinheiro neste mercado. Basta fazer uma rápida busca na internet que é possível encontrar diversos sites anunciando livremente a venda dos chamados aparelhos box. Os produtos, que podem custar até R$1.000, são utilizados ilegalmente para desbloquear e transmitir o sinal de operadoras de TV a cabo. Desde o começo do ano, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, bloqueou mais de 1.000 servidores utilizados para essa finalidade. O fato também levou a agência a realizar uma operação nesta semana que permitiu o bloqueio de quase 80% dos aparelhos de TV Box. Um laboratório antipirataria inaugurado no mês passado é uma ferramenta importante da Anatel no combate às transmissões irregulares, onde técnicos conseguem mapear aparelhos clandestinos que captam o sinal de TV e bloquear. A estimativa da agência é que 7 milhões de aparelhos piratas são usados no Brasil apenas para a transmissão ilegal do sinal das operadoras de TV por assinatura.
No local, 100 servidores podem ser analisados ao mesmo tempo. Tudo que eles captam é compartilhado em 12 telões. Os técnicos conseguem quebrar o sinal e interromper o funcionamento. Um trabalho que precisa ser feito de forma permanente, já que os sistemas piratas são constantemente atualizados. Um agente externo conseguiria comandar um exército de milhões de máquinas dentro do nosso país, atacando os sistemas de governo, atacando a infraestrutura nacional. Por isso, a gente tem plena convicção de que essa situação representa efetivamente um risco cibernético, um risco nacional, um risco à nossa soberania, à segurança nacional. A utilização de aparelhos que transmitem um sinal de televisão sem autorização das emissoras também pode ser um risco para os dados do usuário, uma vez que esses dispositivos se conectam à internet para receber o conteúdo do servidor clandestino, o que pode comprometer a segurança de outros aparelhos conectados à rede. É importante consignar o seguinte: esses aparelhos, eles utilizam o sinal de internet da pessoa para que haja a decodificação e, consequentemente, a disponibilização do serviço. E é justamente nesse sentido que reside o perigo. Por quê? Por utilizar a rede Wi-Fi, os sinais de internet da pessoa, pode haver a ocorrência de vazamento de dados, o que pode trazer vários problemas futuros para essa pessoa, para esse consumidor. Então, muito embora no primeiro momento pareça ter um custo-benefício interessante, na verdade não tem. Quem adquire esse tipo de produto que não é original, não é regularizado, não tem a segurança e a garantia prevista em lei. E adquirindo esse produto, esse serviço, a pessoa poderá ter sérios problemas futuros. De acordo com a Associação Brasileira de TV por Assinatura, só em 2022 as TVs por assinatura registraram um prejuízo de quase 16 bilhões de reais por causa da pirataria digital. Além disso, quem assiste o material pirateado pode não saber, mas está ajudando a diminuir a oferta de trabalho. A estimativa é de que sem um mercado ilegal, seriam pelo menos 150 mil novos empregos gerados no país. O chamado gatonete, que é esta atividade ilegal que a Anatel combateu, é apenas um dos itens explorados pelos milicianos do Rio de Janeiro. A relação é longa e já houve um caso até da cobrança de um extra para permitir a realização de uma obra pública. Os serviços de camelôs, flanelinhas, frentistas, barraqueiros de praia, vendedores ambulantes, motoristas de vans, mototaxistas e até dos meninos que vendem bala nos semáforos na zona oeste do Rio são alvo da extorsão praticada pela milícia e precisam se submeter ao pedágio do crime. São mais de 40 atividades que precisam estar dentro deste sistema. O valor cobrado pelos paramilitares variam de R$ 600 para vans do transporte alternativo, R$ 80 para cada mototaxista por semana, além da taxa cobrada para se ter acesso ao sinal clandestino de internet. A famosa gatonete tem um custo mensal de R$ 70. No outro extremo, empreiteiras com faturamentos milionários também são obrigadas a pagar até R$ 70 mil de pedágio aos criminosos. A milícia cobra taxas até de obras públicas. Em 2017, a duplicação de uma ponte na BR-465 foi paralisada porque a quadrilha exigiu R$ 35 mil da empreiteira contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Em 2021, uma investigação da Polícia Civil apontou que o montante das arrecadações do crime triplicou e chegou a R$ 15 milhões. E as Forças Armadas não vão ajudar a combater o crime no Rio de Janeiro, nem lá e nem em outra região do país. O presidente Lula disse hoje que o enfrentamento da crise na segurança pública no país só acontecerá dentro daquilo que é atribuição de cada um. Lula garantiu que, enquanto for presidente, não requisitará nenhum tipo de operação de garantia da lei e da ordem. O que é que nós estamos fazendo? Veja, primeiro, eu essa semana tive uma reunião com os 3 comandantes das Forças Armadas e com o companheiro Zé Mussi para discutir uma participação dele no Rio de Janeiro. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. No apoio federal ao combate ao crime, Lula disse que a Polícia Federal também não deverá assumir as funções das forças de segurança estaduais. Segundo ele,
O papel do órgão será de apoio na inteligência e investigação, mas não atuando diretamente no policiamento. Eu fui eleito para governar esse país e vou governar esse país. Agora, o que eu determinei é que a aeronáutica pode reforçar, o policiamento nos aeroportos, é que a Marinha pode reforçar o policiamento nos portos brasileiros, porque nos aeroportos a droga e as coisas que são contrabandeadas são em quilos. Nos navios são em toneladas, ou seja, são containers com 30, 40 toneladas. Então, é preciso que a Marinha tenha essa disposição. Foi feito um acordo com o ministro da Justiça, com o ministro da Defesa e com o governo do Estado. Nós vamos ajudar. Nem a Polícia Federal tem que fazer o papel que é o papel da Polícia do Estado. A Polícia Federal tem que ajudar, investindo em inteligência, detectando as pessoas e prendendo as pessoas. Mas a gente não vai fazer nenhuma intervenção como já foi feita pouco tempo atrás, em que se gastou uma fortuna com o Exército no Rio de Janeiro e que não resolveu nada. Questionado sobre o tensionamento nas relações entre civis e militares, Lula reforçou a importância da carreira militar e indicou que as forças devem atuar no seu papel constitucional e negou a necessidade de intervir na defesa. E em Salvador, na Bahia, 2 homens foram mortos a tiros após um confronto com policiais militares. Na operação na região da Gamboa, que contou com o apoio da Polícia Federal, começou ontem à noite e só terminou de madrugada. Os moradores afirmaram que ficaram assustados com a quantidade de tiros disparados no período. Segundo a PM, a equipe recebeu diversas denúncias da presença de homens armados na região. Ao chegar no local, foram recebidos a tiros e revidaram. A polícia ainda apreendeu 2 armas e algumas porções de crack. E já que o assunto é criminalidade, vale até promoção. Uma loja francesa inovou na campanha de marketing, permitiu que os clientes levassem itens das prateleiras. Mas para ficar com os produtos, os criminosos por um dia precisavam fugir de um segurança veloz e implacável. A loja Employés de Stens, com filiais na Europa e na África, colocou uma placa na fachada de uma de suas lojas que dizia "Roube para ter", ou seja, os clientes poderiam roubar qualquer produto que quisesse e levar para sua casa. Mas para isso, teriam que fugir de um segurança disfarçado. Esse segurança não era ninguém menos que Meba Michael Zezé, um dos velocistas mais rápidos do mundo, que já chegou a terminar uma corrida de 100 metros em menos de 10 segundos. E a campanha foi um sucesso. Durante todo o dia, clientes invadiram a loja e levaram produtos para casa, mas nem todos conseguiram escapar com os itens e vencer o velocista na corrida. Dos 76 participantes, apenas 2 escaparam com a mercadoria. Zezé alcançou facilmente o primeiro corredor, que pegou um par de tênis preto e fugiu por uma calçada movimentada. Em alguns casos, uma pessoa conversou com Zezé enquanto o amigo apreendeu um item e fugiu. Outras pessoas esperaram que Zezé perseguisse outras pessoas para que, quando ele estivesse ocupado, pudessem agir. Mas Zezé perseguiu a maioria das pessoas de qualquer maneira. Um corredor conseguiu escapar segurando sapatos cinzas enquanto Zezé estava em outro lugar, rastreando outro cliente que pegou uma camiseta rosa. A ideia da campanha de marketing surgiu quando a Distance e a sua agência de publicidade parisiense queriam construir uma campanha viral, sem se importar com a possibilidade de perder alguns itens para gerar a publicidade. Foi nesse momento que um dos diretores da agência leu notícias sobre Zezé arrecadando dinheiro e procurando patrocinadores para as Olimpíadas de 2024, que será realizada na própria França, e achou que a publicidade de um comercial poderia ajudar o velocista tanto quanto ajudaria a Distance.
O evento não foi divulgado pela loja com antecedência, com medo de que milhares de pessoas tentassem levar mercadorias. Essa não foi a primeira vez que a loja adotou uma abordagem criativa de publicidade. Em setembro de 2021, a marca divulgou um vídeo de corredores parecendo ativar câmeras de Paris destinadas a capturar motoristas que excedem o limite de velocidade estabelecido nas rodovias, de 30 km por hora. E veja a seguir, a Assembleia Geral da ONU pede uma trégua humanitária entre Israel e o grupo Hamas. E ainda, Israel intensifica ataques contra a faixa de Gaza, que fica até sem comunicação. A incursão terrestre no enclave palestino seguiu pelo segundo dia consecutivo. A estratégia põe em prática uma nova fase da operação do exército israelense. Em contrapartida, o Hamas contra-atacou a capital de Israel com um míssil e 3 pessoas ficaram feridas. Até o momento, o número de palestinos mortos em Gaza já passou de 7.000. As forças israelenses, apoiadas por caças e drones, realizaram um segundo ataque terrestre na periferia da cidade de Gaza e atingiram alvos nos arredores da região. A estratégia mina as possibilidades de fuga dos terroristas e tenta a todo custo acabar com o grupo armado. Além disso, o avanço terrestre é um preparatório para uma possível invasão por terra mais ampla. O exército afirmou ainda que, após as ações, os soldados de Israel deixaram o território palestino sem ferimentos. Centenas de milhares de soldados israelenses se concentram na fronteira com Gaza, à espera da ordem para iniciar a ofensiva terrestre. Ao menos 2 incursões por terra com tanques aconteceram nos arredores da cidade de Gaza nos últimos 2 dias. Como ocorreu também no dia de ontem, novos bombardeios foram realizados após a retirada dos soldados do Estado judaico. Os militares indicaram que destruíram plataformas de lançamento de foguetes e centros de comando do grupo terrorista Hamas, além de neutralizar membros da organização terrorista. O contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz militar israelense, afirmou que os ataques permitiram que o exército descobrisse o inimigo, além de matar terroristas do Hamas e destruir parte da infraestrutura do grupo terrorista. Hagari afirmou ainda que os bombardeios têm como alvo túneis do Hamas, onde provavelmente estejam presos os reféns israelenses. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, descreveu a etapa terrestre como cansativa e aberta, devido às características de combates urbanos, em regra lentos, longos e sangrentos. Ele também afirmou que espera uma fase de combates de baixa intensidade, enquanto Israel destrói bolsões de resistência. Mas para quem imaginava que o grupo terrorista só iria receber os ataques, uma resposta foi dada por eles. Um foguete enviado pelo Hamas atingiu um prédio residencial na zona oeste de Tel Aviv e provocou um incêndio. Outros foguetes disparados foram interceptados pelo Domo de Ferro de Israel e evitaram que mais prédios residenciais fossem atingidos. Prevendo que novos lançamentos sejam feitos, a Defesa Civil de Israel orienta que não haja aglomerações em torno do local atacado, para evitar novas vítimas atingidas. A ONU informou que os poucos hospitais de Gaza que estão em funcionamento encontram-se sobrecarregados, com milhares de pacientes e feridos. Além disso, cerca de 40.000 moradores deslocados de Gaza se aglomeraram dentro e ao redor de seus terrenos para se abrigar na esperança do local não ser bombardeado. Esse é só mais um dos inúmeros dramas que a população civil palestina tem sofrido com a investida cada vez mais intensa de Israel. Pelo menos 1.000 pessoas estão debaixo dos escombros na região de Gaza após a sequência de bombardeios israelenses. Por esse motivo, o número de vítimas do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas deve ser ainda maior.
A Organização Mundial da Saúde não informou as fontes das estimativas, embora o número de soterrados já tenha sido informado por autoridades do Hamas há 10 dias. O resgate desses soterrados é um dos principais argumentos utilizados pelas autoridades palestinas para pedir um cessar-fogo. Para isso, eles utilizam o argumento de que os bombardeios incessantes do grupo terrorista Hamas tornam impossível chegar até os civis presos nos destroços dos prédios e casas demolidos pelos bombardeios. Até o momento, mais de 7.000 pessoas morreram no confronto. Desse número, mais de 3.000 são menores de idade. Desse número, mais de 3.000 eram menores de idade. Nesta sexta-feira, a Organização das Nações Unidas emitiu um novo alerta para a região da faixa de Gaza. De acordo com a entidade, por conta da falta de recursos humanitários, os serviços públicos de Gaza estão ruindo. Algumas instalações da própria ONU foram forçadas a limitar drasticamente o consumo de combustível devido à falta do produto. Alguns abrigos na região, com dezenas de milhares de famílias, estão apagando as luzes e as padarias e supermercados abaixando as portas. Nesta sexta-feira, um integrante do Hamas afirmou durante uma entrevista que os reféns capturados pelo grupo terrorista em Israel só serão libertados após um acordo de cessar fogo. Durante a entrevista, o homem também afirmou que 50 reféns morreram em bombardeios de Israel contra a faixa de Gaza. O membro do Hamas ainda comunicou que o grupo terrorista precisa de tempo para localizar todas as pessoas que foram sequestradas e levadas para a faixa de Gaza, já que várias facções capturaram civis israelenses. Desde o início do confronto, apenas 4 reféns foram libertos pelo grupo. O governo israelense afirma que mais de 200 pessoas estão sob o poder do Hamas. Aviões militares dos Estados Unidos bombardearam 2 instalações no leste da Síria, utilizadas por grupos ligados ao Exército dos Guardiões da Revolução Islâmica do Irã. Segundo o comunicado assinado pelo secretário de Defesa americano, a operação teve caráter defensivo e foi uma resposta a uma série de ataques em curso e majoritariamente mal sucedidos contra postos dos Estados Unidos no Iraque e na Síria. Ainda de acordo com Austin, essas agressões de grupos milicianos apoiados pelo Irã começaram em 17 de outubro, em meio ao acirramento da tensão no Oriente Médio por conta da guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas, que é apoiado por Teherã. Um funcionário americano terceirizado morreu de ataque cardíaco durante os ataques das milícias, enquanto 21 militares reportaram ferimentos leves. Horas antes dos bombardeios na Síria, o presidente Joe Biden enviou um alerta direto ao guia supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, contra as agressões das tropas dos Estados Unidos. O departamento diz ainda que o país não busca conflito e que não tem a intenção ou desejo de se envolver em futuras hostilidades. Mas esses ataques financiados pelo Irã contra as forças dos Estados Unidos são inaceitáveis e precisam acabar. Para Biden, o Irã quer esconder a sua responsabilidade e negar o seu papel nos ataques contra as forças americanas. E disse que, se isso continuar, o país não vai hesitar em tomar as ações necessárias para proteger o povo americano, afirmou o presidente. E por 120 votos a 14, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que pede uma trégua humanitária em Gaza. A resolução é para que seja decretada uma trégua humanitária imediatamente no conflito entre Israel e o Hamas. A ONU também exigiu acesso de ajuda à faixa de Gaza e proteção de civis. A resolução teve 120 votos a favor, enquanto 45 se abstiveram e 14 votaram não, incluindo Israel e os Estados Unidos. A resolução apresentada pela Jordânia pede uma trégua humanitária imediata, duradoura e sustentada. Também exige que todas as partes cumpram o direito humanitário internacional e o fornecimento contínuo, suficiente e sem entraves de suprimentos e serviços essenciais à faixa de Gaza. E, por fim, a libertação imediata e incondicional de todos os civis mantidos em cativeiro. A resolução não tem efeitos práticos, mas demonstra que a maior parte dos países da ONU
entende que é necessário paralisar o conflito e preservar as vidas de civis. No 20º dia de guerra entre Israel e Hamas, já a situação continua tensa dos dois lados. Nossa equipe de reportagem conversou com um inglês israelense que atua como missionário em Israel. Ele conta como está a situação no país sob a ótica dele e revela o que tem feito para ajudar os combatentes. Toda uma nação conectada pela dor. Isso feriu a nação. Mesmo, o coração da nação. Nós nunca vimos uma coisa dessa desde o Holocausto, desde a Segunda Guerra Mundial. Um país inteiro, unido pela vida. Israel não quer guerra. O povo não quer guerra. Mas, quando nós precisamos defender nossas casas, todos vêm. Assim, John descreve a atual situação da terra de seus antepassados. Nascido na Inglaterra, o inglês com descendência israelense compartilha suas experiências em meio à guerra iniciada no último dia 7 de outubro. Por medo de represálias, John prefere não revelar o sobrenome. Além de agente de viagens, o jovem atua como missionário de um ministério brasileiro chamado Voz de Muitas Águas. Por isso, aprendeu a falar português. O rapaz realiza a obra de Deus no país que leva à prisão aqueles que pregam o cristianismo nas ruas. Mas ele afirma que é justamente a palavra que tem mantido a fé de soldados convocados para atuar no conflito. Um momento dessa de guerra, quando nós estamos trazendo e apoiando, os corações das pessoas são muito mais abertos. E nós falamos, nós fazemos parte, nós somos israelenses, mas nós cremos em Jesus e nós queremos abençoar vocês em nome de Jesus. Podemos orar? Sim, podem orar. Vamos receber. Isso foi um encorajamento muito grande para eles. Então, sim, nós temos essa parte, esse papel, para fazer nesses momentos, como igreja, como aqueles que não estamos lá na fronteira, mas isso nós podemos fazer. Ask that you come with your presence, your protection over them, Father, over these bases, Lord, over the commanders, Lord. We ask for your wisdom, Father, Father, for every decision that's going to be made, Father, for every action that needs to be taken, Father. Além das orações, o grupo do qual John faz parte tem ajudado em tudo o que pode na guerra. Este vídeo mostra os voluntários fazendo compras de vários itens de primeira necessidade aos soldados, como baterias para carregar celular, meias, camisetas e sacos de dormir. Depois, eles se arriscam ao levar tudo à base militar, bem próxima à faixa de Gaza. Essas imagens foram gravadas logo no início do conflito, mas o trabalho continua. Nós temos um vídeo do soldado explicando todas as coisas mais necessárias, que são, sabe, coisas que nós podemos comprar aqui nos mercados, no shopping, na farmácia, etc., que realmente ajuda eles. Coisas pequenas que eles podem levar com eles, que realmente podem salvar uma vida. O inglês israelense diz que a situação no país piora a cada dia. São cerca de 350 mil reservistas convocados, hoje em ação no conflito. Cidadãos que deixaram negócios e empregos para atender ao chamado do governo. Tem grande parte da economia, dos trabalhos que pararam, porque todos são nas fronteiras nesse momento. Ele diz que para muitos começa a faltar dinheiro. A sobrevivência está comprometida. Familiares em casa aguardam aflitos, sem saber se verão de novo aquele ente que luta na guerra. O jovem conta que as sirenes ainda tocam em várias partes do país. Na cidade de Beersheba, a 50 quilômetros de Gaza, onde ele está, os alertas são ouvidos ao menos 2 vezes por dia. Nós nunca sabemos o que vai acontecer, mas quando toca sirene, você precisa levar a sério e você vai para o abrigo. Sirens went off, had to stop the cars. We're here, lying down on the northern side of some bushes. Do outro lado, segundo John, a situação é muito pior. Porque o Hamas não é só uma organização política.
Ele é uma organização religiosa, com propósito religioso, que é destruição de Israel e acabar com o povo judeu. Esse é o propósito do Hamas. Então, para essa causa, eles sacrificam também o próprio povo. Então, eles estão sofrendo embaixo desse controle e, mais ainda, o Hamas está usando eles como escudo humano contra Israel. Em meio a tanta dor, o rapaz ressalta que luta pela paz, com o que ele diz ser a arma mais poderosa que existe. Nesses momentos, nossa única solução é oração. Ir para esse lugar de oração, intercessão para a situação e também ser uma voz para tentar acordar a igreja e falar, gente, nós precisamos das orações. Declare your victory in this war. In the name of Jesus, we praise you and we thank you. Amen. 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 And God bless us all. Yes. Thank you so much. E veja a seguir, presidente Lula muda o discurso e diz que dificilmente o governo vai zerar as contas públicas no ano que vem. E ainda, preço do azeite aumenta no mundo inteiro e passou a ser alvo de ladrões. O presidente Lula mudou o discurso. Ele afirmou hoje que dificilmente o governo vai alcançar a meta de zerar o rombo nas contas públicas no ano que vem. Ele disse que não quer fazer cortes em obras para cumprir a promessa. Durante o encontro nesta sexta-feira com os jornalistas, o presidente Lula destacou quais melhorias o seu mandato pretende atender da sociedade. E a sociedade brasileira, ela não quer muito. Ela quer apenas aquilo que todo mundo quer. Ela quer tranquilidade, ela quer segurança, ela quer melhoria na qualidade da saúde, ela quer melhoria na qualidade da educação, ela quer ter melhoria na qualidade do emprego, ela quer que o seu filho não sofra, sabe, com baixo nível de escola, que o filho não sofra violência. E é isso que nós vamos tentar construir ao longo desse tempo. O governo federal enviou ao Congresso Nacional a proposta de orçamento para o ano de 2024 com a estimativa de um déficit zero, mas o objetivo depende de medidas para aumentar a arrecadação de até 168 bilhões de reais. E ele ressaltou ainda de que não deseja abrir o ano de 2024 fazendo corte de investimentos de obras. Por isso que eu estou muito otimista, porque a economia que começou o ano, todo mundo dizendo, o Brasil não vai crescer nem 1%, o Brasil vai crescer 0,8%, vai crescer 0,9%. O Brasil pode crescer 3% esse ano, e se tudo ajudar, pode até, quem sabe, escorregar para 3 e alguma coisinha. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu ao longo do ano esforços para bater a meta das contas públicas para o próximo ano. Lula reconheceu o esforço, mas afirmou que o mercado muitas vezes é ganancioso no assunto. Pelas contas divulgadas hoje, realmente vai ser difícil zerar as contas no ano que vem. Apesar de o governo ter fechado o mês de setembro com saldo positivo de 11 bilhões e meio de reais no ano, o resultado está negativo em 93 bilhões e 400 milhões de reais. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram as falas do presidente Lula sobre a meta fiscal do país, assim como os dados da inflação dos Estados Unidos, em busca de novos sinais sobre os próximos passos do Banco Central norte-americano quanto ao juro básico do país. A divulgação de balanços corporativos também ficou no radar. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,46%, encerrando em R$ 5,01 na venda. A Bolsa de Valores fechou em forte queda, de 1,29% aos 113.301 pontos. O Porto de Santos saiu da lista de privatizações. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o Porto de Santos já possui uma situação financeira saudável, mas se a iniciativa privada quiser, poderá participar apenas de obras de melhorias no terminal.
Fazer apostas esportivas no país agora tem regras. Foram publicadas hoje no Diário Oficial as orientações para evitar, por exemplo, que as pessoas que participam de atividades esportivas, sejam atletas ou dirigentes, sejam sócios das empresas. Contendo 7 capítulos, o texto prevê que as empresas que atuem no país respeitem regras específicas, como o estabelecimento das empresas no país, além do incentivo ao jogo responsável. Segundo esse texto, empresas estrangeiras estarão autorizadas a atuar no mercado das apostas esportivas no país, desde que devidamente estabelecidas no Brasil. Pessoas físicas não poderão explorar o mercado de apostas. Texto que foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A portaria, que já está em vigor, prevê ainda que empresas interessadas em explorar o mercado brasileiro terão de manifestar o interesse com pelo menos 30 dias de antecedência. Esse texto veta que atletas, integrantes de comissão técnica, árbitros ou dirigentes façam parte do quadro societário das empresas. De acordo com o texto, os operadores do setor vão ter de reportar operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Essa medida visa coibir práticas ilegais como a lavagem de dinheiro e outros delitos, assim como a manipulação de partidas. Essa portaria também trata do jogo responsável. O cadastro em sites de apostas será proibido para menores de 18 anos. A identificação dos apostadores também será obrigatória. E, além disso, o depósito em dinheiro, cartão de crédito e boleto será vetado, assim como o depósito feito por meio da conta de terceiros. A maior parte das regras já estavam estabelecidas na medida provisória que o governo publicou em julho. No entanto, a MP não foi apreciada pelo Congresso. O governo conta agora com um projeto de lei para regular as bets. O Ministério da Fazenda informou também que será criada, por meio de um decreto, uma secretaria que se encarregará de analisar os documentos, credenciar as empresas e manter o controle sobre o mercado de aposta. E a conta de luz não vai subir de preço no mês que vem. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou hoje que manterá a bandeira verde das tarifas, o que significa que não haverá adicionais. Segundo a ANEEL, não será necessário mudar o padrão tarifário, porque as hidrelétricas estão suficientemente cheias para gerar energia. Nos últimos meses, o preço do azeite de oliva subiu no mundo todo. Aqui no Brasil, o produto ficou 24% mais caro. Já na Espanha, maior produtor mundial do fruto, alguns criminosos até estão praticando roubo de cargas de azeitonas. Na Europa, o azeite já se tornou artigo de luxo. Por esse motivo, cargas do produto viraram alvo de criminosos. No mês de agosto, carregamentos de 50 e 60 mil litros de azeite extra virgem foram furtados. E não foi a primeira vez. Em março, 16 pessoas foram presas por suspeita de roubo de mais de 17 toneladas de azeitonas. Na Europa, o preço do produto dobrou. E isso está impactando a economia de países como Espanha, Itália e Grécia. Os 3 países juntos são responsáveis por 66% da produção mundial. Esse encarecimento é causado pela seca no continente europeu, que sofre a 3ª grande queda na colheita das oliveiras consecutivas, devido às altas temperaturas. A seca também foi responsável pela queda na produção de azeite entre o ano passado e esse ano. Assim, alguns compradores voltaram para produtores alternativos, como Turquia, Tunísia, Marrocos e Argélia. Mas a queda da produção e a escassez do azeite fez esses países alternativos imporem limites mais rígidos às exportações, em alguns casos chegando à proibição, em uma tentativa de controlar melhor os preços internos. Sem frutos nas árvores, mas com consumo que se mantém alto, os estoques de azeite na Europa estão zerando. A opinião de entendidos no ramo é de que não existe uma perspectiva de curto prazo para essa recuperação. De acordo com especialistas, levaria cerca de 3 anos, caso todas as safras desse período sejam boas. O Brasil é o 2º maior importador de azeite do mundo e apenas 1% do que é consumido no país é plantado nele mesmo. Por isso, o preço do azeite no mercado interno acaba sendo influenciado pelo que acontece nos principais países produtores.
A expectativa do comércio eletrônico é arrecadar mais de 7 bilhões de reais na Black Friday este ano, o que significará 17% a mais do que o ano passado. Pela previsão da Associação Brasileira que representa as vendas online, a situação já está melhorando. As consultas de preços na internet mais que dobraram nos últimos meses. Além dos tradicionais como eletrônicos, eletrodomésticos e moda, estão sendo bastante procurados perfumes, cosméticos e outros produtos de beleza. A Black Friday deste ano, com a promessa de descontos de até 80%, está marcada para o dia 24 de novembro. Pensando no futuro energético limpo, o Brasil lançou nesta sexta-feira a primeira usina de geração de biometano totalmente autossustentável. A usina, que está instalada em Jambeiro, no estado de São Paulo, tem capacidade de produzir 30 mil metros cúbicos por dia de biometano. A usina de geração de biometano tem como grande vantagem não precisar de energia externa para operar, usando o próprio biogás produzido no aterro. Isso porque ela foi viabilizada a partir da instalação de um gerador movido a biogás com capacidade de 1,2 megawatt. A usina contou com um investimento de 40 milhões de reais na implementação do combustível renovável. Desta forma, o biogás, gerado naturalmente a partir da decomposição da parcela orgânica dos materiais presentes no aterro, que a empresa já possuía, é transformada em biometano, possibilitando o uso efetivo do biocombustível. Com capacidade de processamento de 2.500 metros cúbicos por hora, o grande triunfo da usina é o fato dela possibilitar a geração de um substituto renovável ao gás natural. Segundo o grupo Multilixo, que vai gerenciar a usina, uma parcela do gás deve ser usada para atender grandes indústrias do Polo Industrial de São José dos Campos, no interior de São Paulo, tanto no recebimento do biometano, como também no tratamento e na disposição final de resíduos. Além disso, a usina de biometano tem capacidade para produzir cerca de 170 mil toneladas de créditos de carbono por ano. Esses créditos de carbono também podem ser negociados como ativos financeiros. A companhia também destaca que a ampliação da capacidade de geração de biocombustível já vem sendo estudada, com expectativa de já colocá-la em prática em 2024. Segundo a companhia, a expectativa é crescer 20% dessa produção no ano que vem. O Ministério da... Perdão, pode... O Ministério da Justiça coordenou uma operação que buscou telefones celulares em presídios pelo Brasil. Os mais de 1.000 aparelhos encontrados foram escondidos em colchões e até dentro de paredes. Desde o dia 16 de outubro, a Operação Mute, que foi coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, em parceria com as Secretarias Estaduais de Gestão Penitenciária, localizou uma média de 116 aparelhos por dia. Ou seja, até o momento, cerca de 1.166 aparelhos celulares foram identificados em 65 presídios ao redor do Brasil. Os policiais acharam ainda drogas e armas, como um revólver que estava em um vaso sanitário em uma cela no Amapá. Pela primeira vez, essa varredura foi feita de forma simultânea em todo o país e a ideia é que vire rotina até que se registre uma redução nos números. A operação envolveu o uso de uma tecnologia de ponta que corta a comunicação no entorno dos presídios. A ferramenta embaralha o sinal e consegue identificar quantos aparelhos ficaram conectados, medida para tentar cercar o crime organizado. Segundo os investigadores, alguns telefones são arremessados para dentro dos presídios e até drones são utilizados pelos criminosos para transportar celulares. Os aparelhos recolhidos vão passar por perícia e uma análise vai mapear ligações e troca de mensagens para investigar que crimes podem ter sido cometidos de dentro das cadeias. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje mais 6 réus acusados de participar dos ataques do dia 8 de janeiro em Brasília.
O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação de todos os réus que foram presos em flagrante dentro do Palácio do Planalto. E as penas variam de 14 a 17 anos de prisão, dependendo do nível de participação de cada pessoa. O julgamento ocorre em plenário virtual, quando não há debates e os votos são inseridos no sistema eletrônico. Os ministros vão ter até o próximo dia 7 de novembro para apresentar suas posições. Robert Card, o atirador que matou 18 pessoas e feriu outras 13 em Maine, no nordeste dos Estados Unidos, foi encontrado morto pela polícia do país, após uma caçada intensa que levou mais de 2 dias. A nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que será aplicado nos próximos dias 5 e 12 de novembro, também poderá ser usada para ingressar em uma universidade no exterior. Cada instituição define seus próprios regulamentos para o uso das notas e, por isso, o estudante deverá se informar sobre o que será necessário. Existem muitas oportunidades em Portugal. São mais de 50 universidades que aceitam a pontuação. Então, vale a pena ficar ligado. E não esqueça de estudar, porque com o atual método de correção das provas, até os famosos chutes na hora que não souber uma resposta, poderá fazer o candidato perder pontos. E o canil do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro ganhou novos integrantes. 2 cadelinhas das raças branco-alemão e pastor belga de Malinois, de 4 meses, que serão treinadas para salvar vidas. As filhotes vêm de uma longa linhagem de cães de faro e têm o que os especialistas chamam de DNA para o trabalho de resgate e salvamento de pessoas. Elas serão treinadas por cerca de 2 anos no 2º Agrupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, até estarem prontas para participar de operações em situações de desabamentos, deslizamentos de terra e também em busca por pessoas perdidas em matas e florestas. Os cães da corporação começam a ser estimulados desde os primeiros dias de vida. Eles são acostumados com diferentes tipos de terrenos, como grama, lama, terra e pedras, simulando escombros em desastres. As brincadeiras são direcionadas para que desenvolvam equilíbrio, destreza e obediência. Cada atividade tem um propósito e ajuda a construir as habilidades dos heróis de 4 patas. O canil do Corpo de Bombeiros do Rio é referência no país, com quase 50 certificações. O trabalho dos condutores e seus cães garante precisão e agilidade nas buscas por vítimas. Uma dentista brasileira entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, por ter confeccionado o maior número de dentes no mundo. Quanto vale um sorriso? Okay, this is my old smile. I've come over from England and Dr. Rose has helped me in 1 week to fix my bent teeth. So I've got a bit of a nicer smile now, hopefully. Okay, show your smile. Yes. Para muitos, abrir a boca sem medo pode ser apenas um sonho. Mas com o trabalho de uma dentista brasileira de fama internacional, isso se tornou possível. Para a doutora Rose Marques, existe algo mais importante do que a impressionante marca agora reconhecida pelo Guinness Book. O objetivo dela com os implantes dentários é devolver às pessoas a dignidade, a autoestima e a alegria de sorrir. Um dia uma paciente falou para mim: "Ai, doutora Rose, eu gostaria que você sentisse a alegria que eu estou sentindo agora." E eu sinto. Essa missão, como a própria especialista em implantes dentários gosta de falar, começou em 1992, na Faculdade de Odontologia de Lins, interior de São Paulo. A paulista de São José do Rio Preto apostou desde cedo no sonho de transformar a vida das pessoas pelo sorriso. Eu comecei trabalhando no interior de Goiás. Eu improvisei um consultório dentro do meu quarto. Eu desmontei minha cama, pus atrás do guarda-roupa e pus a cadeira de dentista no centro do quarto e comecei a atender as pessoas. Não demorou para a dedicação, empenho e cuidado de Rosimeire serem reconhecidos. Logo surgiu a oportunidade de se mudar para Santos, no litoral paulista. Em 1993, eu vim fazer um curso em São Paulo e minha irmã já morava em Santos. E eu acabei alugando um consultório de uma dentista que estava grávida por 4 meses. Aí me apaixonei pela cidade, também a proximidade com São Paulo, a facilidade de fazer aprimoramento e cursos, me encantou.
acabei mudando para cá. O novo projeto de vida da doutora Rose deu certo e teve início o trabalho que a consagrou internacionalmente, a confecção de modelos dentários. E no meio de mais de 3.700 modelos dentários, a doutora Rose guarda com carinho até hoje, há mais de 30 anos, o primeiro modelo confeccionado. Ela vai falar pra gente um pouco da história desse modelo e também do paciente, né, que segue com ela até hoje. Essa arcada dentária é do Carlos Ribeiro. Eu falo que ele foi minha moedinha da sorte. A ficha dele é a número 01, então eu guardo com muito carinho. Hoje eu tenho 12 mil pacientes aqui na Baixada, pacientes que vêm de outros estados e até de outros países. Mas afinal, qual é o diferencial desse trabalho? Entrar em sintonia com a pessoa para conseguir captar o desejo dela, né, e cativar essa pessoa. Então, assim, eu falo que a tecnologia é importante, mas o mais importante de tudo é a atenção que a gente dá ao paciente. 121.438 dentes depois, Rose Marques recebeu o certificado do Guinness World Records no dia 15 de outubro. A dentista fala do processo para entrar no livro dos recordes. Essa minha paixão pela odontologia fez com que eu produzisse muitos dentes. Aí eu sempre brincava e falava assim, acho que eu vou entrar no Guinness, porque ninguém deve ter feito tanto de dente que eu fiz na minha vida. E dito e feito. E eu fui a primeira dentista brasileira, né, a bater esse recorde. E o segredo do sucesso, eu falo que é uma tríade. É fé, amor e muito trabalho. E agora, depois do Guinness, o que a doutora Rose ainda espera realizar? Cada dia, para mim, é um dia feliz. Eu não venho trabalhar, né? Eu venho ser feliz. E essa é a minha missão, fazer as pessoas sorrirem. É isso, é o que eu desejo de coração. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.